Na última aula a gente estava vendo... Tá ótimo, então tá ótimo. Na última aula nós estávamos olhando Spider e estávamos trabalhando com formatação de strings. Não sei quais de vocês estavam na aula de C, mas vocês podem perceber que aquela formatação de string de C, que formata o BTF, é muito parecida com a formatação de strings do Python. Na verdade, o Python se inspirou no C para essa formatação de strings. Então não é nenhuma surpresa que seja muito parecido. Ficou mais apertadinha a minha cabeça. Né? Então nós estávamos falando sobre os formatos, sobre como colocar o texto alinhado dentro de uma string de formatação. Então nós vamos dar continuidade hoje, nós vamos olhar estruturas mais complexas do Python. Antes de a gente entrar nesse detalhe de estruturas complexas, o pessoal perguntou qual a diferença do Spider, do Jupyter. Normais. Eu vou mostrar para vocês agora o que é o Jupyter Notebook. Alguns vão falar que gostam mais de um, gostam mais do outro, mas tanto faz, isso é uma questão de preferência. Eu vou alternar para o Jupyter que eu tenho aqui. Vamos botar o Jupyter na frente. Não quis entrar na frente. Vou verificar se o Jupyter está certinho aqui. Calma aí, que o Jupyter... então, dois Jupyter tá aqui. Só selecionar a janela correta. Pronto, eu acho que agora foi. Então vamos ver. Esse aqui é o Jupyter Notebook, tá? Um texto que eu tinha escrito há um tempo atrás, eu vou mostrar para vocês como é que aparece ali para criar um arquivo novo. O Jupyter Notebook, ele parece um diretóriozinho de internet. Eu posso clicar aqui em novo, arquivo Python, e ele vai abrir um documento onde cada, que chama aqui é célula, né? Cada linha aqui é uma célula, onde cada célula é um código em Python. Eu posso botar aqui A igual a 3, B igual a 4, A mais B, e ele vai colocar o set aqui. Repara que ele parece muito com um console que a gente viu, e a ideia é que ele seja mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que ele permite que eu escreva textos normais, e permite que eu escreva LaTeX também. Vocês estavam aprendendo, quem estava fazendo curso de LaTeX, obviamente, estava aprendendo LaTeX. Então eu posso fazer uma integral de menos infinito, infinito, de f de x, dx. Genérico, olha lá. Que bonitinho que fica, né? Ele coloca uma equaçãozinha bem formatada no padrão esperado matemático. Então, é interessante que você pode documentar texto com computação e pode navegar entre esses dois mundos. Eu não vou estar cobrindo o Jupyter nesse curso, mas só queria dizer que existe. Se vocês quiserem procurar, correr atrás, está aí a oportunidade. E a outra forma que a gente estava conversando, de como se edita textos em documentos em Python, é utilizando o terminal. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui usando o terminal. Então, vamos lá. Eu criei um arquivo. Obrigado, gente. Eu criei um arquivo aula.py. Trabalhar online é sempre mais difícil, né? Ainda mais fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu criei um arquivo aula.py e escrevi um script Python normal aqui, como vocês podem ver. Criei uma variável mensagem, coloquei dentro dessa variável mensagem a string lá muito e mandei imprimir a string que eu criei. É um programa Python, né? Então eu posso mandar executar agora. Como? Eu digito Python e o nome do script, no caso aula. Quando eu rodei, ele executa o que eu quero. Então essa é a forma mais normal de rodar programas em Python. É você criar um arquivo texto com o teu código Python e mandar executar
através do Python aula, ou o nome do arquivo, .py. Okay? A extensão normalmente é .py. Então vamos continuar. Então, essas três formas são equivalentes. Eu prefiro usar o terminal sempre, tá? Porque é a forma final de trabalhar. Mas eu recomendo para quem está começando utilizar o Spyder mesmo. Tá? Então, eu vou voltar para o Spyder. Deixa eu só botar ele aqui na frente de tudo. Sim, eu estava no prompt, Tatiana. Eu mostrei a diferença entre o Spyder, o Jupyter e o terminal para rodar o Python. Então, vamos lá. Voltamos ao nosso código. Eu estava falando que olhar algumas estruturas de código Python. Até agora, a gente viu um código Python normal, onde ele é executado em sequência. O que nós vamos fazer agora é controlar o fluxo do programa. E como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos utilizar condicionais. O que são condicionais? Eu vou criar um novo script aqui. O que são condicionais? Condicionais são situações onde você vai decidir como o programa ele vai ser executado. Vamos imaginar que seria uma decisão. Você vai, por exemplo, verificar se uma pessoa tem uma determinada condição. Por exemplo, se a pessoa está vestida de verde. Se a pessoa está vestida de verde, faz uma coisa. Se a pessoa não está vestida de verde, faz outra coisa. Então, se a gente fosse falar em português, como é que nós falaríamos? Se João está vestido de verde, faça isso. Se não, faça aquilo. Tá? Então, vamos escrever aqui em português assim. Se João está vestido de verde, faça isso. Se não, faça aquilo. Vou botar um então aqui. Então, faça isso. Se não, faça aquilo. Percebam que essa estrutura em português ela faz sentido, né? Se João está vestido de verde, é uma condicional. E aí você vai ter a primeira situação, a primeira opção. Então, faça uma coisa. Se não for verdadeiro, faça outra coisa. Na programação, nós podemos fazer exatamente a mesma coisa, só que nós utilizamos estruturas próprias, que, se traduzindo em português, tem exatamente o mesmo nome. O nome disso é um condicional if. Então, seria if. Eu vou botar aqui condição, e aí a estrutura do Python vai usar 2 pontos. Tá? 2 pontos, alguma coisa. Else, outra coisa. Exatamente. Para quem já programa, é a estrutura clássica do if else. Então, se a condição acontecer, ele vai fazer alguma coisa. Se não, else em inglês e se não, faz a outra coisa. E o que é uma condição? A condição é uma estrutura que vai fazer uma análise de verdadeiro ou falso, uma análise booleana. Você vai escrever alguma coisa aqui, se alguma coisa é verdadeira ou alguma coisa é falsa. Então vamos falar o João, camisa do João. Vamos botar o nome da camisa do João aqui, vermelho. Então, se camisa do João igual a vermelha, repare que o símbolo eu tenho 2 símbolos de igualdade aqui. Esse primeiro símbolo de igualdade, que é um igual só, é chamado atribuição ou designação. Ou seja, você está atribuindo o valor de vermelha àquela variável, como a gente viu na última aula. Esses 2 iguais aqui é um igual de comparação. Seria de equivalente, verificar se um é igual ao outro. Seria um representante matemático de igualdade. Então, se for vermelha, eu vou fazer uma coisa. Se não, faz outra coisa. Então, por exemplo, se for vermelho, eu vou fazer print. Bonita camisa, João. Tá. Então, quando eu for executar esse código, else print
prefiro vermelha. O que vai acontecer? Ele vai verificar se a camisa do João é vermelha. Se for, ele vai elogiar o João. Se não for, ele vai falar que prefere vermelha. O som está baixo? Não, o cara tirou ali. Então vamos rodar o código para ver? Então ele imprimiu aqui, bonita camisa João. Aí vou dizer agora que a camisa do João é, sei lá, verde. Aí ele vai imprimir, prefiro vermelha. A minha, no caso, é azul. Então, essas são as condições, né? Esse aqui é um chamado operador de igualdade dentro do Python. E quais outras condições que nós temos, né? Esses aqui são chamados operadores condicionais. Quais outros operadores que nós temos? Nós temos alguns similares, alguns equivalentes ao da matemática, da lógica matemática. Nós temos operadores de igualdade, operadores de diferença, operadores de comparação de grandeza, maior, menor, maior, igual, comparadores de pertinência, de presente, comparadores de negação e comparadores lógicos. Vamos falar sobre cada um deles. O que é um comparador de igualdade ou de diferença? Nós temos o igual, que nós vemos aqui, e nós podemos ver o diferente também. O diferente, o símbolo de exclamação igual. Porque não tem o símbolo diferente no teclado, né, o igual cortadinho, então eles usam essa exclamaçãozinha que representa, idealmente, né, seria a negação. Exclamação é negação também. A negação da igualdade. Então, se a camisa do João não é vermelha, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que... Não vou deixar a mesma coisa. A minha camisa do João, e aliás, eu prefiro... Deixa assim. Repare o seguinte. Agora, a camisa do João é verde. Então ele verificou. A camisa do João é diferente de vermelha? É verdadeiro. Então ele vai executar exatamente esse bloco de código aqui. E vai continuar o programa. Vou até botar aqui, print, programa, continua. Então perceba que esse operador condicional, ele vai executar somente ou este bloco de código ou este bloco de código. Pode ser mais de um comando aqui dentro? Claro que pode ser. Eu posso botar A igual a 4, C igual a A mais 2, não tem problema nenhum. Aqui embaixo também. C igual a 5, não faz diferença nenhuma. Tanto é que se a gente for verificar aqui, print C, se a gente for imprimir o valor de C ele vai depender se o programa entra nessa parte do código ou nessa parte do código. Então vamos até rodar aqui para ver. Reparemos, né, que o valor de C é 6. Por quê? Porque ele executou exatamente essa parte do código. Ele atribuiu 4 a A, somou 2 no valor que estava em A e atribuiu a C. Se vocês repararem aqui, eu lembro que na última aula, não lembro o nome da pessoa, desculpa, mas se ela falar eu vou lembrar, que tem alguns espaços aqui antes desse bloco de código. Por que isso? Não é uma questão puramente estética. O Python, ele utiliza esse espaçamento, que é chamado indentação, e a partir de agora eu só vou usar a palavra indentação, que é o que nós utilizamos dentro da ciência de computação e de programação em geral. Ele utiliza, então, essa indentação para identificar aonde aquele bloco de código pertence. Então, quando eu caminhei para frente, eu entrei em um nível de bloco de código e eu estou dizendo que esse bloco de código está referente a essa condição do if ser verdadeira. E esse bloco de código aqui é referente à condição do bloco de código não ser verdadeiro, caso C não.
Então, perceba que ele entende, o Python entende que você saiu do bloco do else quando você tira o espaço. Ou seja, esse print aqui, esse print da linha 22, ele sabe que não está dentro do bloco do código do else, e sim um código posterior a ele. Tá? Fora que fica mais organizado, fica mais bonitinho, né? A grande vantagem da indentação obrigatória no Python é que você encontra todos os códigos Python estruturados de forma semelhante, não igual, mas semelhante. Isso é uma grande vantagem. Não é pelo espaço, não é por estar grudadinho. Vocês vão reparar que eu colei aqui em cima, mas ele não vai conseguir, ele vai imprimir essa linha. Vou rodar de novo. Perceba que o programa continua, foi impresso ainda assim. Porque a proximidade não é o que dita, e sim a indentação. Mesmo que eu dê um espaçamento aqui, agora ele vai sempre achar que pertence àquele bloco. Ou seja, não executou, o programa continua. O que acontece, então, aí vai exatamente o problema que aconteceu ontem, se eu retorno um bloco de código. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que aquele bloco do else acabou. E aqui eu voltei para a execução regular do programa. E esse código aqui, esse print que está avançado aqui, com 4 espaços para frente, o que ele representa? É um erro, porque ele está dizendo que ele faz parte de um bloco interior do programa, mas não tem nenhum bloco interior para ele pertencer. Então, por isso, ele reclama, ele fala aqui que é indentação não esperada, que era exatamente o erro que estava acontecendo na aula de ontem. Então, retirando aqui o erro som. E aí, outra coisa que podem perguntar, tá, então é o espaçamento e indentação. Como eu faço esse espaçamento? Eu uso tab, uso espaço? Se eu uso espaço, quantos espaços? A norma do Python dita para você usar espaços e sempre usar 4 espaços. Então, se você reparar aqui, tem 1, 2, 3, 4. Exatamente, Natália. A indentação do Python representa os blocos de C e Java, ou do beginning end do Fortran e do Pascal, por exemplo. Exatamente isso. Então, a gente utiliza 4 espaços aqui. Não são 5, não são 3 e não são 8, são 4. Você não pode ter indentação diferente dentro do mesmo tipo de bloco. Por exemplo, aqui tem 4, você não pode passar de repente para 5 e depois ir para 3. C igual a C mais 1. Você não pode fazer isso. Então, ele vai falar que o indentamento não está correto. Mesma coisa. Então, agora no Python ele está aceitando blocos diferentes com indentações diferentes, mas dentro do mesmo bloco, a indentação tem que ser igual. Perfeito e péssimo. Então, sempre usem 4 espaços. Sempre 4 espaços. Porque aí seu código fica todo arrumadinho. Aí são 4, dentro de 4 a gente vai chegar lá, mas sim, é exatamente isso. Vamos chegar nos ifs alinhados em breve. Então, nós falamos sobre igualdade, diferença e sobre blocos. Vamos fazer outros comparativos. Vamos botar um número aqui. Vamos fazer um número aqui chamado temperatura. A temperatura de hoje está quando? Está 47, né? If temperatura maior que 21, print está muito quente. Else, print está agradável. Então, reparemos agora que a temperatura ele está verificando se ela é maior que 21. Tá? Então, ele vai falar, eu vou errar aqui. Olha só que erro feioso. Calma. O 47 eu botei como string, né? Faixa branquice. Então aqui mostrou, está muito quente. Repare que é maior.
Se eu botar 21, ele vai falar que está agradável. Se eu botar maior ou igual que 21, ele vai verificar a igualdade também. Aí vai falar que está muito quente. Tá? Tem o equivalente, Carlos, a gente vai ver daqui a pouco. Acabei de me molhar de café. Continuemos. Então vamos fazer outro operador aqui. Tá? A gente já viu do if e do else. Aí o Carlos falou, tem o else if. O que é o else if? Permite que você faça subcondições. Tá? Você pode verificar diferentes condições dentro de uma única decisão. Vamos dar um exemplo. Eu posso dizer que eu acho que acima de 38 é quente, entre 38 e 21 eu acho bom, abaixo de 21 até 10 eu acho um pouco frio, e abaixo de 10 eu acho muito frio. Mas como é que eu faria todas essas gradações? Vamos lá, vamos fazer isso. If temperatura. Vou temperar a temperatura aqui para baixo. Aqui. Ah, não, aqui mesmo. Então, primeiro, né? Se a temperatura for maior do que 38 não, 38 já é demais. 32 está muito quente. Passou de 32 está muito quente. Aí você não tem else if, é elif. O Python usa elif, que é uma contração de else com if. Tá? E aí eu vou botar a segunda condição. Se a temperatura for maior, vamos pensar, 21, aí eu vou imprimir. Está agradável. Não, maior que 21 não é agradável, não. Acima de 21, um pouco quente, um pouco quente. Agora, se for maior que 14, mais ou menos, calma, uma coisa de cada vez. Print. Agora está agradável, está agradável. Menor que isso, eu vou dizer que está frio, tá? Está frio. Não, não vai ter. E é exatamente esse o ponto que eu queria falar. Os blocos if e else if, eles são avaliados até uma condição se tornar verdadeira. Quando ela se torna verdadeira, ele para de executar o código. Para você, Pedro, para mim é agradável. Então vamos rodar aqui o programa com 21, vamos botar 20, né? Repara, eu vou botar 30, né? Vou botar 30. 30 é abaixo de 32, então ele não vai entrar no tempo. Ele vai verificar, é maior que 32? Não é, passa para o próximo. É maior do que 21? É. Achou uma condição verdadeira, ele sai. Tá? Ele não vai executar. Mas tem aqui embaixo. Deixa eu comentar o que está aqui em cima, para não ficar sujando. Não sei se tem como comentar tudo também. VI eu sei que tem, eu sei de cabeça. Ctrl 1. Vou tirar esse print C aqui. Deixa lá. O programa continua. Repara só, ele falou um pouco quente e saiu. Apesar de 30 ser maior que 14, ele não entrou nessa parte do código aqui. Tá? Porque uma vez que tem uma condição verdadeira, ele encerra a execução. E é interessante para muitos casos. Por que isso? Imagina se tivesse uma lista de um monte de condições. Se ele for verificar sempre todas, é muito caro o computador. Pode parecer que não. Mas repetindo 1 milhão de vezes, começa a ficar caro. Tá ok? Espero que não tenha nenhuma dúvida. E repare também que o else não tem nada escrito do lado. Por que não tem nada escrito do lado?
porque essa é a condição de exceção. Ou seja, se nenhum dos casos acima forem satisfeitos. Aí ele faz aquilo. E eu preciso ter o else? Não, eu não preciso. Eu posso simplesmente falar. Vamos pensar outra coisa aqui. If nome igual a Igor, print. Faltou 2 pontos aqui, né? Está dando aula. Então, repare aqui, ele vai se o nome for igual a Igor, deixa eu botar um nome aqui, para ser verdadeiro, ele vai imprimir que está dando aula de Python. Se não for verdadeiro, ele nem não vai fazer nada, ele vai pular essa operação e continua. Então, está dando aula de Python. Se for botar aqui o João, ele ignora. Okay? Então, nós temos operadores maior, maior igual, menor, menor igual, né? São normais. Temos operadores de negação, que é o NOT. Operadores de negação, por exemplo. Operadores de negação são muito utilizados com... Repare o seguinte, uma coisa para perceber. Essa instrução, essa construção aqui, temperatura maior que 32, ela é uma estrutura fechada. O que eu quero dizer com fechada? Ela é um comando válido, na verdade. E ela retorna, todo operador condicional, ele vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Então ele vai perguntar assim, temperatura maior que 32? Ele vai verificar se é, e se for, ele retorna verdadeiro. Se não for, ele vai retornar falso. E como é que eu represento verdadeiro ou falso em Python? Com as palavras true e false. Então, se eu perguntar, por exemplo, temperatura maior que 32, ele vai retornar false. Mesma coisa que se eu perguntar se a temperatura é maior que 20, por exemplo, ele vai falar true. Por que ele vai fazer isso? Porque temperatura igual a 30. Então, o que eu posso fazer com isso é que eu posso associar valores de verdade ou falso para isso. Para variáveis. Então, eu posso perguntar, por exemplo, cor do céu igual a azul. Se a cor do céu for igual a azul, aqui é true. Cor do céu azul igual a cor do céu azul. Eu gosto de botar de parênteses. Repare, eu coloquei a variável azul em cor do céu e na variável céu azul a verificação se a cor do céu é azul. Então eu posso perguntar if céu azul print estamos na Terra. Else. Vou botar else não, vamos deixar assim. Else. Vamos executar aqui. Então ele apareceu estamos na Terra. Por quê? Ele perceba o seguinte, ele vai perguntar se verdadeiro ou se falso. O que o if faz, na verdade, é verificar se aquela informação que está ali é uma operação verdadeira ou um operador de falso. É só isso que ele faz. Então, se eu quiser fazer algo que aconteça sempre, eu boto if true. Não faz muito sentido, mas seria isso. Então, se eu ver o valor de céu azul, a gente vai ver que está true ali. Perfeito, gente. Estou atrás do logo segundo. Eu posso também fazer uma negação. If not. Aí eu estou negando. If not céu azul. Talvez vá chover. Então eu posso dizer agora que céu azul é cinza.
E aí ele responde que talvez vai chover. Está um pouco quente, o céu está ficando meio cinza, então, de fato, talvez vai chover. Se você parar para perceber, eu poderia fazer um programa que lê as condições meteorológicas de algum site de meteorologia e começar a dizer, fazer um programa que diz predições sobre o que vai acontecer com o céu. Ou que, por exemplo, tenda a imprimir algumas informações sobre isso. Não é nada muito mais complexo que isso aqui não, tá? Vai ter só mais linhas de código, mas a ideia é que a gente pegue um determinado problema, divida esse problema em pequenos problemas, como eu mostrei na última aula, e a cada pequeno problema desse vai ser um if desse, vai ser um else, vai ser uma conta algébrica. Então, se você conseguir, se você desenvolver essa habilidade de pegar um problema grande e dividir em problemas pequenos, você tem a habilidade mais importante para programar em qualquer coisa. Na verdade, para a vida, né? Porque resolver problema na vida é exatamente isso, é dividir problemas grandes em pequenos, que são resolvíveis, são solúveis. E aí, o Carlos Augusto, ele falou sobre o AND, né? Coloca faixa com AND. Quem não sabe o que é, deve estar achando que eu tenho que botar uma faixa na cabeça. Vamos explicar como é que funciona essa questão de AND. Vamos, por exemplo, dizer que eu tenho um software de gratuidade. E aí eu tenho que perguntar, de alguma forma eu obtenho a idade da pessoa. Com a idade, eu vou colocar num valor aqui que eu vou inventar aqui agora. 4. Eu quero vender cobrando ou não cobrando esse bilhete. If idade o menor do que 18 anos. And idade para shows culturais, né? Não é cinema. E se a idade for 65, eu posso fazer o quê? Gratuidade, print meia, né? Paga meia. Então, vamos fazer uma coisa mais legal. Valor do ingresso. Valor do ingresso, vocês vão lá. Show da... Quem mesmo que o Mauro falou hoje, para botar música? MC Carol. Valor do ingresso da MC Carol, sei lá, 150. Então eu vou dizer, se a idade for essa, o valor do ingresso vai ser igual ao valor do ingresso dividido por 2. Ok? Então ele vai verificar o seguinte, se ele for menor de 18 ou maior de 65, olha o Mauro aí rindo. O ingresso vale a metade. Então eu vou imprimir agora o valor do ingresso e aí eu vou botar aquele formatador, ó, formatador. E como ingresso é dinheiro, o que ele tem que ser? Vou botar o nome da variável aqui, valor do ingresso. Ele tem que ter 2 casas decimais, né? E dinheiro tem 2 casas decimais sempre. Ponto 2F. E aí fecha a chavezita aqui. Seria, né? Seria o OR. Seria o OR. Ele falou do AND, eu fiquei com o AND na cabeça. Seria o OR. Ali nunca ia ser verdadeiro, né? E nunca você consegue ser maior que 65 e menor. Então vamos... Foi boa a colocação do Vinícius aí, que eu fiquei com o AND na cabeça, é entender esses condicionantes. O que é o AND e o que é o OR? Traduzindo para português, AND é o operador conectivo e OR é o conectivo OU. Então vamos pensar um pouco com lógica trivial. Quando eu falo que eu estou vestindo azul e estou de fone de ouvido, quer dizer que eu satisfaço as 2 condições. Quando eu falo que eu estou calçando chinelo ou utilizando ou sandália, quer dizer que eu posso estar usando ou o chinelo ou a sandália. E aí tem uma pegadinha. Porque na língua portuguesa, normalmente a gente associa a palavra ou a ser um ou exclusivo. Ou seja, ou eu estou usando chinelo ou eu estou usando sandália. Eu não posso estar usando chinelo e sandália ao mesmo tempo.
Só que o computador, isso não é verdade. Um outro computador, ele aceita um ou outro, ou os dois. Então, se para o computador eu perguntar se eu estou usando chinelo ou estou usando sandália, se eu estiver usando chinelo e sandália ao mesmo tempo, também é verdadeiro. Tem uma piada sobre isso. É obrigatório a rir. O aluno chegou para a professora de programação e perguntou: professora, seu filho é menino ou menina? E ela respondeu: sim. E essa é a explicação do operador ou. Então vamos montar o programa aqui, é o operador ou. Sim, mas não existe o operador ou exclusivo no Python. Você tem que construir o operador ou exclusivo. Exatamente, Felipe. O AND, todas as condições têm que ser satisfeitas. O OR, basta apenas uma. Basta uma. Mas as duas também satisfaz. É isso aí, todo mundo me engana que achou graça nisso. Então vamos lá, olha aí, já fizemos o programa lá do Ticketmaster, cara. Já podemos vender o software. Aí, patente. Olha só, o valor do ingresso, 150. Verifico a idade se ele for menor de 18 ou maior que 65, maior igual, né? Com 65 já vale. E o ingresso. Agora, se a idade da pessoa for 28, novinho, novinho aí o valor do ingresso é 150. Perfeito? Aí vocês podem perguntar, tá, mas se eu for ver a idade, e se a pessoa for estudante universitário? E se ele tem convênio com o Itaú para pagar meia no cinema? E se ele tem... Então, tudo isso, você tem que construir a lógica e colocar o seu programa para expressar essa lógica. É essa a tarefa do programador, é conseguir entender a ideia que uma pessoa quer, que uma pessoa quer representar, e transformar ela numa linguagem que o computador entenda. Algumas lógicas vão ser fáceis de passar, outras vão ser bem difíceis. Algumas dependem de uma tese de doutorado para você conseguir descobrir. Mas a ideia é essa. Perfeito? Então aqui a gente vê a formatação operador ou. Então se a gente fosse colocar essa questão de operadores em uma tabelinha, lembrando, gente, que amanhã eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem no fim de semana. Hein? E quem não fizer, não sei o que acontece. Vou pensar ainda no que acontece. Então vamos pensar numa tabelinha aqui, né? De A e O. Então vamos pensar aqui, ó. Verdadeiro, 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 falso. Muito, ó, VF, muito grande, né? VF. Bora fazer. Então, se o operador for o operador AND, que é o E, e aqui é o resultado. Isso aqui é o resultado, AND. Se for verdadeiro e verdadeiro, se for isso aqui, aí ele vai dar verdadeiro. Se for verdadeiro e falso, vai dar falso. Se for falso e verdadeiro, vai dar falso. Se for falso e falso, vai usar falso. Então perceba que no AND, ele é verdadeiro só quando os dois forem verdadeiros. E o OR? Vamos limpar a listinha de novo. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Tinha que botar T de true, né? Mas tudo bem. Verdadeiro e falso é verdadeiro. Falso e verdadeiro é verdadeiro. E falso e falso, falso. Então o AND tem um comportamento de cima e o OR tem um comportamento de baixo. Então perceba que o OR é verdadeiro quando os dois são verdadeiros ou só quando um for verdadeiro. Isso é importante. Tá?
Ctrl 1. Vou deixar comentadinho aqui. O not, ele inverte, que é verdadeiro fica falso e o falso fica verdadeiro. Ele é do contra. Alguma dúvida até aí? Não? Perfeito. Vocês são muito bons. Vamos falar agora sobre listas. Listas, não listas de presença, não. É lista do Python. O que é uma lista? Falando da lista, não saiu, né? Não. O que é uma lista? Uma lista é uma sequência. Em Python, a gente tem um nome específico para coisas que são sequência, que a gente chama de objetos iteráveis. É importante usar essa palavra de objetos iteráveis. Primeiro eu vou definir o que é iterável. Iterável é alguma coisa que eu consigo fazer um depois do outro. E uma lista, isso faz sentido. Vamos pensar, eu tenho uma lista de coisas a fazer. Eu tenho que acordar, escovar o dente, tomar banho, fazer café, tomar café, fazer café de novo, tomar café de novo, fazer café de novo, tomar café de novo. E aí eu faço um pão. É uma lista. Então eu vou fazendo uma de cada vez. Eu faço primeiro, faço para o próximo, faço para o próximo. Esse processo de fazer uma coisa de cada vez de uma sequência se chama iteração. Por exemplo, quando você conta de 1 a 10, você está iterando, você está indo para o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, e aí sim sucessivamente. Tá? Então, todo objeto iterável, ele pode ser processado sequencialmente no Python. E uma lista, ele é um objeto iterável. Então, primeiro vamos começar explicando como nós podemos definir uma lista. Primeiro, dar um nome para a lista. Né? Vamos dar um nome para a lista. Alguém dá um nome de uma lista, por favor, porque eu estou ficando sem criatividade. Nem o nome de lista aparece. Alunos na live. Bom, pensei no nome bom. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá, alunos na live. Primeiro aqui é o nome da variável, a atribuição e o sinal, o símbolo de uma lista. A lista, ela é definida com os colchetes. Essa lista aqui que não tem nada dentro, ela está vazia. Exatamente, essa é uma lista vazia. Eu posso criar outra lista, por exemplo. A lista números menores que 6. Por que 6? Porque 6 é um número com poucos caracteres. Números menores que 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou continuar. Então, números menores que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo isso aqui? Não tá, né? Porque 6 não é menor que 6. 6 é igual a 6. Posso botar aqui nomes na live. Cara, isso é complicado, não sei. Se não tem solução, solucionado está, como dizem por aí. Coloca aí, DO. DOXXX. Mas, Sara, é estranho, porque quando você se matricula, você deveria receber o número na hora, não? Bota só que você é do doutorado. Olha aí o representante de Santos falando. Ah, claro, posso. Pelo que eu sei, tem muito tempo que eu me matriculei já. Então, eu lembro que você, na matrícula você ganhava um número, né? Pode ser que não. Você faz a matrícula, aí vão dar entrada no sistema da UERJ. Ó, dia 8 de 12. Então, exatamente, já tem tempo. Depois dá uma olhada lá, Sara.
coloca só o seu nome, a gente da organização resolve isso depois. Mas verifique hoje, porque senão você vai estar dando trabalho para a gente milhões de vezes. Tá? Resolve isso lá. Luiz, eu vou fazer um desafio para você, tá? Desafio. Então, tu já tem que ter mais tempo ainda, sabe? Vou fazer um desafio para você. Você vai pensando aí, digita um texto, depois eu te respondo a sua pergunta. O que é uma variável estética? Enquanto eu vou fazer uma outra lista aqui. Nomes no chat. Aí nós temos aqui Sara. Sara. Tem um filme, Sara. Luiz. Cláudia. Felipe. Garou. Tá bom, tá bom. Então reparem aqui, tá? O que eu fiz? Eu fiz 3 listas. Uma vazia, uma com números menores que 6 e outra com nomes no chat. Essa lista com números menores que 6 está errada, né? Por quê? Porque são infinitos números menores que 6. Olha, eu só botei os inteiros positivos menores que 6. Variável que só pode ter valor alterado até o final do programa. Não, não é isso estático. Isso é constante. Porque a estética no C é uma variável bem complicada. Tem diversos usos, depende do contexto, e é por isso que eu te dei um desafio para me responder isso. Mas, não, só respondendo, o Python não tem variáveis constantes. Não há como você fechar o valor de uma variável e dizer que ela é imutável. Você não quer mudar a variável, você não muda ela. Para você criar uma variável imutável no C, no Python, você tem que criar uma classe e criar um método para alterar essa classe e dizer que esse método não pode fazer nada na variável. É onde eu sei. Isso está longe do escopo do curso e não tem muita utilidade prática, na verdade, numa linguagem como Python. Tá? Então é interessante a gente ver que a gente criou, vamos rodar aqui, nós criamos 3 listas. Variável dentro de uma função é uma variável dentro de uma função, que está dentro do escopo da função. Ela deixa de existir assim que ela sai da função. Isso é normal. Esta condição de static, isso é static no C, né? Não. Toda variável é local. Dá para fazer lista dentro de lista, né, Tiago? Vai chegar lá. As variáveis que são de valor permanente é possível fazer, só que nós não vamos entrar nos detalhes ainda, tá? Do tipo, esse sim, o tipo estético do C. Vamos chegar lá. Então, a lista. Então, a primeira coisa é entender qual é o tipo de uma lista. A lista ela tem um tipo próprio. Por exemplo, números menores que 6. O tipo é lista. Repara que no C não existe o tipo lista. A variável ela tem o valor do primeiro elemento. O tipo dela, entre aspas, o tipo nem existe.
é o valor dentro do primeiro elemento daquela lista, daquela cadeia, né? Daquele array. No Python, não, a lista é um tipo específico. E eu posso perguntar qual é o tipo do primeiro elemento da lista. E aí a gente vai voltar para aquilo que a gente aprendeu na última aula, que é fatias, né? Indexação e fatias. Então vamos pegar os nomes no chat aqui. Nomes no chat. Se eu fizer o primeiro nome no chat, eu vou dar o primeiro, 0, né? O primeiro índice é o 0. É a Sara. O terceiro, quem é o terceiro? É o Felipe. O segundo é a Cláudia. E o décimo? O décimo não tem. Aí foi o que eu estava falando ontem. Que na lista você não pode ir além do... No NumPy Arrays também. Você não pode ir além do último elemento. Se você tentar pegar algo que vai depois do último elemento, ele fala, ó, você pediu um número que está fora do índice, está fora do espectro, né, da abrangência daquela lista. E da mesma forma que a gente viu, a gente pode pegar o último elemento, usando -1, o arrow. O penúltimo elemento, o segundo de trás para frente, né? O Felipe, o terceiro, a Cláudia. Pode pegar também a lista. Por exemplo, aqui vai ficar um só, porque de 1 até o 2 não incluindo o 1. 1 até 3, Luiz e a Cláudia. Posso pegar pulando também, igual a gente viu na última aula. 1 até 3, pulando de 2 em 2. Sara e Cláudia. Tá ok? É bastante flexível isso. Repara que dentro de uma fatia de uma lista sempre retorna uma lista. E o índice de uma lista retorna uma string. Isso é importante saber. Porque string você troca. String não. Retorna um elemento daquela lista. E se for número, vai retornar um número, né? Nesse comando aqui, ele retornou uma lista. Aqui ele retornou um elemento, né? Que é o Felipe. Faz todo sentido. Ok? Reparemos, né, que nós... Aí, Luiz, você está falando do Java, né? Eu não sei nada de Java. Eu sou zero de Java. Silvana, eu não entendi a sua pergunta. Para usar o Python para criar scripts e softwares que usam na API. Ah, tá. Eu li devagar aqui, eu entendi. Ou seja, são programas que, dentro deles, eles usam Python. Vai depender muito em como aquele programa ele disponibiliza o Python para você. Tem alguns programas que internamente usam Python, mas eles não disponibilizam o Python inteiro. Eles disponibilizam um subconjunto do Python com algumas instruções. Por quê? Tipo Blender. Você gosta de desenvolver gráfico? Eu também gosto. Eu gosto muito de gráfico. Por que eles fazem isso? Para, às vezes, evitar hacking, evitar você fazer besteira, você acessar conteúdo interno do software. Eles não querem que você faça isso. Tem outros que não, eles usam Python para automação. Então, eles expõem uma biblioteca e você pode fazer o que você quiser com Python. Então, isso vai depender. O Blender, eu acho que ele expõe um subconjunto só de Python. Você não pode usar todo o Python dentro dele. Mas é bem amplo, né? Eu não sei, por exemplo, se pode carregar bibliotecas do Blender. Quer dizer, de dentro do Python do Blender, você carregar bibliotecas externas. Não sei. Então, não vou dizer que sim nem que não. Se você puder, aí você tem o Python todo. Às vezes proíbem você fazer importação, entendeu? Só esses conjuntos você pode fazer. Agora, tem programas, sei lá, o TensorFlow, que é o oposto. Você do Python carrega de fora. Se for esse caso, então você tem o Python todo para trabalhar. E aí eles não têm como te limitar.
Depois, Silvana, se quiser conversar sobre Blender e Python, eu sou curioso sobre o assunto, e aí você me explica o que você sabe, porque talvez tenha coisa para aprender aí. Depois eu falo, né? Comecei a pensar nas coisas de Blender e Python. Legal. Legal. Qual é a sua tese? Qual é a sua tese? A ideia, se você não tem ela certinha. Vai falando aí. Então vamos iterar aqui sobre ele. Então eu posso mudar um elemento da lista, por exemplo. Eu posso chegar aqui, nomes no chat. Aí eu vou dizer lá que o primeiro elemento agora não é mais Sara. Agora eu vou botar Silvana. Reparemos agora, se a gente for olhar os nomes no chat, o primeiro elemento não é mais a Sara, porque eu peguei e substituí o zero, elemento zero, índice zero pela Silvana. Pessoal, eu vou dar uma pausa de mais 2 minutos. Vocês, quem não viu a lista, ver a lista agora. Enquanto isso, a arquitetura mesmo, a arquitetura, tá? Aí quando eu li arquitetura e computação, eu vi um trabalho bem legal sobre isso esses dias, sobre ambientes virtuais, escritórios virtuais, usando ambiente 3D. Bem interessante. Todo mundo preencheu a lista, né? Porque quando você botou arquitetura de computação, eu estava usando arquitetura de computadores. Aí quando você botou depois ali arquiteta, eu falei, tá, entendi. Mas eu vi um trabalho bem legal sobre isso. Depois a gente conversa, você manda uma mensagem, a gente bate papo. Legal. Também depois falemos comigo. Usa Blender, eu gosto do Blender. Me interessou, foi a automação com Blender que ela quer fazer em Python. Aí depois a gente conversa, manda mensagem, a gente bate papo. Então, Haroldo, a sua pergunta parece inocente, mas ela tem uma profundidade muito grande aí. Você tem que usar espaços depois das vírgulas na lista. Vocês vão reparar, se vocês ainda não repararam, que eu escrevo Python sempre da mesma forma. Né? Na verdade, tem um aqui que está errado, que eu vou corrigir. Eu ia corrigir quando eu olhei, mas achei. Vou deixar um espacinho para ficar mais fácil de ver. Eu sempre tenho a mesma forma de escrever o Python. Por que isso? Porque além da indentação forçada do Python, o Python tem um padrão, né, que ele recomenda de escrever código de Python da forma correta. O nome desse padrão é chamado PEP8. PEP8. Inclusive, em alguns o PEP8, algumas vagas de emprego de Python, inclusive, eu já vi pessoas serem rejeitadas porque não escreviam em formato PEP8. O que significa o formato PEP8? Então, é um monte de padrões. Entre eles, por exemplo, botar espaço depois da vírgula. E um só, né? Porque tem um cara que escreve assim, aí faz assim, aí bota espaço antes, né? Então, para essa quantidade pequena de texto, não atrapalha muito. Mas quando começa a ficar muito arquivo, muito documento, muito código, escrever organizado é importante. É por isso que eu escrevo dessa forma. Então, o PEP8, ele define esse padrão. Você quer escrever um código Python padronizado, escreva desta forma. Para quem quer programar em Python, é muito importante. Tanto é importante que o Python tem um programa para verificar se o seu código está em formato PEP8. Mas lembrando que PEP8 é um padrão estético, não é um padrão de sintaxe, não, tá? É puramente estético.
mais ou menos como arquitetura para código-fonte. Tem que ser funcional e elegante simultaneamente. Então vamos continuar na listas. Você pode fazer operações, como a gente viu, com listas também. Por exemplo, você pode somar listas. O que acontece se a gente somar a lista? Vamos tentar imaginar aí. Números menores que 6 mais números menores que 6. O que você acha que vai acontecer? Diz aí para mim. Bota aí no chat. Workshop de cultura. Você acha que só vai somar? Achou errado, colega. Né? Então, print. Olha, print. Deixa eu printar isso. Ninguém falou o que acha. Concatenar, exatamente. O que ele vai fazer é juntar as duas listas, uma depois da outra. Ele não vai somar o primeiro elemento da outra com da uma e cada elemento é elemento. Tá? Vai mostrar todos eles duas vezes, um depois do outro. Vai ficar repetidos os elementos, sem dúvida. Eu posso, inclusive, somar também isso, Tatiana, é muito importante. A cardinalidade vai ser a cardinalidade do conjunto A mais a cardinalidade do conjunto B. Só que um detalhe, isso não é um conjunto, né? Porque o conjunto não tem elementos repetidos. Então, uma união de dois conjuntos na matemática, né, a cardinalidade da união de dois conjuntos é a cardinalidade do primeiro conjunto mais a cardinalidade do segundo conjunto menos a cardinalidade da interseção entre eles. Para quem fez matemática discreta, é logo no início do curso isso. Vamos lá. E eu posso somar também duas listas que tenham tipos diferentes. Tá? Por exemplo, números menores que 6 mais nomes no chat. Não tem problema nenhum, não há preconceito. A lista no Python ela não precisa ter o mesmo tipo. Na verdade, a lista é de tipo indefinido. Diferente do C, que você tem que criar um array, né? E o array tem que ter todos os valores do mesmo tipo, teoricamente. No Python isso não existe. Então a lista ela é um objeto bastante sofisticado e bastante funcional. Continuando, vamos olhar uns métodos de listas. Tá? Então vamos dizer assim, eu vou pegar nomes no chat, eu quero adicionar um elemento para essa lista. Eu vou usar o método append. Então agora eu vou botar a Tatiane na lista. Então, a lista nomes no chat, que tem só a Silvana, a Luísa, a Cláudia, Felipe e o Haroldo, agora vai conter também a Tatiane. Olha lá. Sempre pro final, Carlos. Ele é append. A tradução de append para português, appendar, eu não sei como é que tem a tradução, é sempre adicionar ao final. Mas eu posso appendar para o começo? Posso appendar para onde eu quiser, mas aí não é append mais. Aí vai usar o insert. Então eu vou insertar aonde? Eu vou usar na segunda posição. Se eu quiser no começo, eu vou dar insert no 0 e vou botar quem? Vou botar o Carlos, agora que fez a pergunta. Tá? Então, nomes no chat, agora tem o Carlos. E eu posso botar em qualquer posição. Eu vou botar a Tatiana com Y agora. Aqui, insert na posição 3. Tatiana. É um N só. E ele desloca, né? Já resolveu 2/3 dos problemas de algoritmos iniciais, né? Que você tem que aprender a criar uma lista, inserir no meio, inserir no final, inserir numa posição. Para quem vai fazer algoritmos, a lista no Python é uma lista encadeada. Não é. Internamente é um objeto muito mais sofisticado que isso. Mas é uma lista encadeada. Tá? Para todos os fins.
E o interessante é que a complexidade de fazer um append na lista no Python é tempo constante. Ou seja, é muito rápido fazer um append numa lista em Python. E para recuperar um objeto, é tempo constante também. Quem não sabe o que é tempo constante, vai aprender no primeiro período após fazendo o curso de algoritmos. Tá? Ou quem já estudou computação e fez complexidade computacional, sabe do que eu estou falando. Em resumo, eu estou dizendo que para ler e escrever, ler de uma lista ou escrever no final dela é muito rápido. É o mais rápido possível. Para inserir seria O de N menos N. Onde N menos N é o deslocamento que tem que fazer. Se for na posição 0, é O de N. O de N é a lista. Tá? Só para saber, não quero entrar nos detalhes. Outra coisa que nós podemos fazer é inverter uma lista. Vamos no chat, .reverse. Como nomes no chat lá. Aí inverteu agora. A Tiana que entrou no final está no começo. A Tiane. E o Carlos estava no começo e entrou para o final. Perfeito? Perceba que o método ele opera direto no objeto. Tá? Diretamente no objeto. Ele altera o objeto. A função normalmente retorna uma cópia, mas o método opera no objeto. Porque eu posso, por exemplo, aqui, nomes no chat, né? Aí eu quero ordenar, eu posso botar um sort. Sorted. Vou dar o comando sorted, repara que ele ordenou os nomes no chat. Mas ele não ordenou, ele retornou uma cópia. Tá? O nome no chat está lá, continua bagunçadinho. Buscar nomes com uma letra específica. Seria um pouquinho mais difícil, mas sim, é possível. Mas eu posso, por exemplo, perguntar Haroldo em nomes no chat. Ele vai perguntar, o Haroldo está na lista nomes no chat? Vai retornar true ou false. Que eu posso utilizar num condicional do if. Responde quais a sua pergunta. Eu posso procurar por Igor. Igor não está no chat. Mas repare, se eu procurar Haroldo com H maiúsculo, ele vai dizer que não está no chat. Por quê? Porque está o Haroldo com H minúsculo, não Haroldo com H maiúsculo. Aí, para eu te procurar sempre na string, eu posso procurar sempre Haroldo.lower, e aí eu vou garantir que eu vou sempre procurar coisas com minúsculo, aí eu vou estar padronizando. É sempre interessante fazer esse tipo de coisa quando você recebe dado de entrada do usuário. Tá? Como assim o que houve, Carlos? Seja mais específico na sua pergunta. Eu também posso remover elementos da lista. Continuo não entendendo. Eu posso remover um elemento. Então, vou remove o Luiz. Vou tirar o Luiz da lista. Não, vou tirar o Carlos que me fez a pergunta. Fica melhor, Carlos, porque se eu não estou entendendo a sua pergunta. Se eu procurar por nomes no chat, vê que o Carlos já não está mais lá. E se tivesse 3 Carlos? Ele ia tirar o primeiro Carlos. Aí eu teria que resultar muitas vezes. Eu também posso tentar tirar o Carlos da lista sem o Carlos estar lá. Não estava não, Carlos. Você sempre esteve no final da lista. Aqui, ó. Carlos no final. Carlos no final. Ah, estava no início, né? Porque eu inverti, tá? Tudo bem. Nesse momento aqui, ó.
Ele só foi para o começo porque eu pedi para ele listar de forma ordenada, mas eu não alterei a lista. Então, o sorting torna uma cópia da lista invertida. Ordenada, desculpa. Foi exatamente, mas eu não inverti a lista, eu só retornei uma cópia dela. Inverti não, ordenada. Eu retornei uma cópia ordenada, não ordenei a lista. Só para mostrar de novo. Sim, Haroldo, é possível importar um CSV em TXT. Só que isso é muito sofisticado para o nosso curso aqui, que é de introdução. Você vai aprender a fazer isso, provavelmente, no curso de Python com MySQL. Provavelmente, não sei qual é a ementa toda do curso. Eu não sou eu que vou dar. Mas sim, é possível. Eu posso também obter o tamanho de uma lista, por exemplo, lendo números menores que 6, para interpretar o número de elementos, igual uma string. Eu posso também pegar um elemento maior, por exemplo, números menores que 6. O maior elemento daquela lista é o 5. E se eu fizer isso numa lista que tem nome de pessoas, né, nomes no chat, ele vai pegar ordenado em ordem alfabética, não é nem alfabética, é alfanumérica, e vai pegar o último da lista. No caso, é a Silvana. Se eu pegar os nomes no chat, der um sorted, o último elemento é o que ele vai estar pegando com o Max. Tá? Da mesma forma, eu posso pegar um min, né? Min, números menores que 6. Vou pegar o menor elemento, que no caso é o 0. Dúvidas? Não, né? Então eu vou criar de novo uma universidade. Vou pegar um texto que vocês escreveram aqui, no chat. Quando você insere o elemento da lista, blá, 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 blá. Então, fala do Carlos. Vou rodar aqui. Então, agora nós temos na fala do Carlos, olha lá. Quando você... Opa, deixa eu deletar isso aqui, que tá... Esses caracteres IPF estão aqui. Print, fala do Carlos. Olha lá. Fala do Carlos. Quando você insere o elemento na lista, ele vai para o início ou para o final. Na verdade, que desembaralhou, né? Ele ordenou em ordem alfabética. Vamos pegar aqui o nomes no chat. Vamos entender melhor. Repara lá, Silvana, Luiz, Cláudia, Felipe e Haroldo. Em ordem alfabética, quem vem primeiro? Cláudia. Segundo, Luiz, Felipe. Depois o Haroldo. Depois o Luiz, depois a Silvana. Vamos ver se vai ser isso. Sorta de nomes no chat. Cláudia, Felipe, Haroldo. Mas repare, ele só retornou uma cópia ordenada. Os nomes do chat continuam desordenados. Ele retorna uma cópia ordenada. E se eu quisesse mudar a ordem, de fato, eu quero ordenar e deixar ordenado, posso fazer? Claro que pode, tem duas formas. A primeira forma é para usar o método sort. Como eu falei, o método é aplicado sobre o objeto. Então agora vai estar ordenado. Ou eu poderia fazer também assim, ó, sorted, nomes no chat. Eu retornaria uma cópia e essa cópia sobrescreveria o valor original. Também funciona. Ok? Vamos falar sobre a fala do Carlos. Vamos discutir a fala do Carlos. Percebe que a fala do Carlos ele tem um monte de palavras. Vamos imaginar o seguinte, digamos que eu queira dividir em palavras para fazer uma análise semântica e utilizar dentro de um programa de processamento de linguagem natural. É possível? É possível. Eu vou pegar a fala do Carlos e vou dividir ela em espaços. Repare que agora ele vai retornar
uma lista onde cada palavra é um elemento dessa lista. Palavras, Carlos. Olha lá as palavras do Carlos. Agora eu posso saber qual foi a palavra, a terceira palavra que ele falou, a quarta, né? A segunda, 0. A última, a penúltima, que é a última interrogação. Lista. Percebemos? Então eu posso trabalhar com isso. Eu posso fazer brincadeiras também. Vamos juntar as palavras dele com Boing, por exemplo. Eu quero fazer uma junção de todas as palavras do Carlos. Palavras, John, palavras do Carlos. O que ele vai fazer? Ele vai juntar agora as palavras do Carlos, daquela lista, né? Palavras Carlos. Tem todas as palavras dele. Só que entre cada palavra ele vai escrever Boing no meio. Split. Eu coloco de novo aqui, ó. Não é nenhum comando, é um método da lista. Ponto split. E aí eu digo, vai dividir aonde, né? Eu vou ter que dividir no espaço. Como a caramba aqui na minha bolinha. De nada, Cristina. Então vamos juntar aqui. Olha só como ficou. Quando o Boing, você Boing, insere Boing, um Boing, elemento Boing na Boing lista, Boing, ele Boing vai, Boing pro Boing nisso. Ficou engraçado aqui. Claro que eu poderia juntar com qualquer coisa. Se eu juntar com o próprio espaço, é como se eu estivesse juntando as palavras. Né? E pode ser uma coisa interessante. Vamos dizer que eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar uma determinada frase e pegar espaços repetidos e colocar ele com espaços isolados, espaços únicos. Né? Vou dar uma arrumada naquele texto. Vamos lá ver. Só que não vai ficar isso. Vamos lá. O que eu acabei de falar vai ser um pouquinho mais complexo. Você até pode fazer isso. Fala, Carlos. Olha lá a fala do Carlos agora. Quando muito espaço, você, espaço, sério. Então, se eu der um split agora, o que vai acontecer? Fala, Carlos, um split nos espaços. Olha, eu tenho muito espaço vazio. Vou deixar isso para depois, senão eu vou ter que falar de list comprehension. Amanhã a gente vai ver sobre isso. Mas repare, como ele dividiu nos espaços, como tinha vários espaços juntos aqui, ele colocou como separados, né? Cada espaço vazio vai ficando uma palavra vazia. É uma forma de identificar isso. Vamos fazer aqui a besteira que eu fiz e falar coisas mais complexas do que o necessário. Opa! Vem essa cartinha? Vem mais. Ok? Então, é isso que eu acabei de falar que eu não iria falar. Claro, é muito fácil fazer. E tem formas extremamente eficientes de fazer esse filtro. Só que filtro vai demandar a gente aprender a iterar sobre a lista. Eu ainda não expliquei como fazer isso. Só a título de informação, eu estou mostrando aqui para vocês, que eu tenho no notações minhas, a complexidade de algumas operações. Eu não falei do POP. Deixa eu falar do POP. Repara que o append e o get, e mudar um valor, é tudo O1. O POP é O1, o insert ON, assintoticamente ON, mas ON menos N, na verdade. Por aí vai. Tá? Deixa eu voltar para a telinha. Então vamos falar sobre esse POP. O que é um POP? O POP é você retornar o último elemento da lista. Então, por exemplo, aqui, nomes no chat. Se eu der um nome no chat ponto POP, ele vai pegar lá o último elemento, Haroldo, vai retornar para mim, mas tirou ele da lista agora.
Posso fazer de novo. Subiu o Felipe. Mais uma vez. Saiu o Luiz. Mais uma vez. Saiu a Suzana. Está vazio. Um novo pop fala que a lista está vazia. Exceto de quem já fez ciência da computação, não me responda, porque obviamente já deveria saber. Vocês conseguem imaginar a utilidade de um pop desse? Tentem imaginar as possibilidades de uso aí. Vai pensando e escreve aí no chat o que você acha que poderia. Dá um exemplo aí, Carlos, onde poderia ser usado esse pop, então. Um sorteio sem repetição, só se você considerar que a lista está embaralhada, né? Não, quem já fez o Fabiano não valia, né? Quem já fez algoritmos e ciência da computação não vale. Mas sim, sorteio só se a lista for desordenada. Se for ordenada, não é sorteio, é roubo, né? Porque o último nome vai sempre ganhar. Dá uma ideia, tentem outra aí, tenta outra ideia, outra possibilidade. Uma muito boa é baralho. Você tirar a carta de cima do baralho. Se tiver um baralho, que é mais ou menos sorteio sem repetição, qualquer coisa que envolve uma pilha, né? Se você tiver que empilhar alguma coisa, exatamente, uma lista de tarefas. Você quer executando ela de trás para frente, tá? Última, penúltima, por aí vai. Seria isso. Exatamente. Se a gente pensar numa pilha de coisas, pilha quer dizer uma em cima da outra, né? Você vai fazer em inglês é stack, né? Colocar uma coisa em cima da outra. Você vai tirar de cima? Não. É LIFO. Last in, first out. Depende da forma que você insere também. Normalmente o append vai para o final, então vai sair sempre do final. O FIFO não é uma pilha, é uma queue. Tá? É uma fila. Então vamos lá. Próximo bloco condicional. Então, alguém perguntou, tem como fazer um filtro? Probabilidade. Não entendi, Tatiana. Gostaria de entender a profundidade. Probabilidade com pop. Por quê? Como é que você vê isso? Me diga aí. Não estou falando que você está errada, não. Estou querendo... Pode ser que eu mesmo esteja alcançando. Fala aí para a gente entender. Entendi. A questão é que não pode ser a probabilidade de ser um evento, a menos se você dê um sorte. Sorte não. Você dá uma embaralhada antes e faz um pop. Aí seria. Seria como se eu estivesse sacudindo aquela bola, aquele globo de bolotas de bingo, né? Embaralhou, aí tira de cima. É isso, pode ser. Como se estivesse embaralhando a carta, né? Pode ser. Entendi. Subo sim. E é o console, o join. Join. O join. Já passei. Meu Deus, cadê o join? Ah, eu tinha reexecutado. Cadê o join? Aqui. Tá bem, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos continuar. Então aí me perguntaram, tem como fazer uma lista? Tem como fazer uma lista aqui, fazer um filtro? Tem. Então nós vamos começar a entender como fazer esse filtro, tá? Começar a entender. Como eu falei, o while existem algumas operações
que eu vou querer fazer em vários elementos, ou seja, eu quero iterar. Então, o primeiro iterador que nós temos é o iterador while. Vou abrir um novo aqui. É o iterador while. Como é que ele é? While para português significa enquanto. Então, enquanto alguma condição for verdadeira, faz isso. Então, pensa o seguinte: enquanto for dia, eu vou caminhar. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou correr. Várias coisas você pode fazer essa condição. Então, vamos dar um exemplo que eu vou dizer agora. Exemplo de jogos de computador. Fôlego igual a 50. Enquanto o fôlego maior que 10, maior que 0, 20, corre. Corre. 50 é muito, vou botar 10, tá? Senão vai demorar uma vida. E aí eu vou fazer uma coisa que eu não deveria, hein? Import time. O que vai fazer? Opa! Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer errado para fazer certo. Então, o que vai acontecer? Esquece que esse import time quer dizer que eu estou carregando uma biblioteca. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aí eu declaro uma variável fôlego. Enquanto o fôlego for maior que 0, eu imprimo corre, dou 3 pontinhos e espero 1 segundo. Aí eu começo de novo. Verifico se o fôlego é maior que 0. Se for, imprime corre, espera mais 1 segundo e faz tudo de novo. Se eu mandar rodar isso aqui, eu paro, vai ficar corre, corre. Quantas vezes ele vai fazer isso? Digam aí quantas vezes. Ninguém usou um chute? Depende da minha paciência, na verdade. Porque ele vai fazer isso infinitas vezes. Né? Para sempre. Por quê? Porque a condição nunca muda. A condição nunca muda. Eu precisaria dizer que a cada vez que ele corre, eu tiro um arzinho dele. Fôlego igual a fôlego menos 1. Agora sim. Agora eu coloquei que ele está se cansando. Isso aqui é de programação para jogos. Ele corre, 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 corre e vai parar. Tá? E aí ele se cansa. E se cansa. Vou botar assim para ficar poético. Ou seja, o computador está chegando na poesia. Corre, 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 corre e se cansa. Percebemos? Então ele executa essa instrução a quantidade até que essa condição se torne falsa. Eu tenho que fazer alguma coisa dentro do meu laço que torne aquela condição falsa. Eu fiz propositalmente desse jeito para que vocês vissem que não é... Nós temos que sempre pensar em como o computador pensaria. Time sleep é um comando que faz o computador esperar 1 segundo. No caso que eu botei 1, eu poderia botar 10, ele estaria 10 segundos. Eu demoraria 50 segundos para passar esse negócio. Ok? Então vamos falar de matemática, porque isso aqui é de jogo. Vamos ver um outro whilezinho aqui. Primeiro, eu vou criar 2 variáveis, a e b igual a 1. O sleep é uma função da biblioteca time.
Tá? Só, não está errado. Eu entendi que você falou método por causa do ponto. Mas, como está na biblioteca, o que vem depois dele no ponto é sempre função. E aí que tem o namespace, que eu vou explicar mais para frente. Então, eu vou definir duas variáveis. Repare que agora eu estou definindo duas variáveis simultaneamente e estou declarando valores para elas simultaneamente. É uma característica do Python, é uma das poucas linguagens que tem essa estrutura e tem outras coisinhas parecidas com isso. Então, eu vou fazer, enquanto A for menor que 10, eu vou imprimir A. E aí, vocês podem perguntar, aí, como é que eu posso imprimir uma lista sem dar o Enter no final? Porque o C, você tem que pedir o Enter. No Python, ele sempre bota um Enter no final. Mas eu quero sem Enter, eu quero botar vírgulas depois que imprimo. Aí você põe AND e o caractere que você quer que põe no final. Então, eu vou ter uma vírgula com espaço. Tá? E aí eu vou fazer uma operação matemática. B e A mais B. Dois desafios. Desafio 1. Olhando para esse algoritmo, você sabe o que ele faz? Segundo desafio. Você sabe qual é o nome desse algoritmo? Aí é muito difícil de explicar, Carlos. Você vai precisar de um curso de Python avançado para saber isso. A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Agora, o terceiro desafio. Né? Que números são esses aqui? Ó? Quem acertar ganha um doce. Está na conta do C-Compre. Fibonacci, muito bom, Lucas. Isso. Quando botar as aulas, eu dou um doce para cada um. Sequência de Fibonacci, exatamente. Tá. Então, esse aqui é o algoritmo para construir a sequência de Fibonacci. Olha que fácil. O importante é notar, e isso é muito importante notar, que essa declaração aqui em Python, que estou desenhando e agora eu vou marcar, ele designa o valor de B para A e o valor de A mais B para B simultaneamente. E é importante essa diferença. Simultaneamente quer dizer que quando ele coloca B em A, o valor da segunda operação aqui, A mais B, não foi alterado ainda. Então, o segundo A mais B não é igual, não é o A novo, não, é o A antigo ainda. Isso nenhuma linguagem faz. Nenhuma que eu saiba. Beleza, minha gente? Vamos aí, então, passar para o segundo laço. Ok? E para a nossa próxima aula, a gente entrar direto no NumPy. Estranho. Cuidado com o palavra de fora. Vamos lá. Tá. Vamos aprender um outro operador. Nós temos agora o operador de laço for. O for ele vai fazer também uma coisa em sequência. A diferença é que o for ele vai fazer uma quantidade de vezes uma operação sobre um iterável. Então vamos pegar, por exemplo, aquela fala do Carlos ali. Ó. Tá? Fala do Carlos. Vou comentar aqui. Vou dar. Aí deixa o for tá errado. A fala do Carlos. E o que eu vou fazer? Se for chama de atribuição. Então eu vou botar for, atribuição e o bloco. Posso sim, Ana.
Deixa eu só terminar de falar do for. For, atribuição e bloco. O que eu vou fazer? Então, eu vou chamar assim, o que é essa atribuição? Eu vou criar uma variável, vou chamar de variável de palavra. Palavra em Fala Carlos, eu vou fazer alguma coisa. Algo. O que esse algo ele é? Primeiro vamos ver o que está em palavra, né? Vamos entender esse print palavra. Ele vai pegar, a cada vez que ele vai fazer ele vai iterar, ou seja, vai rodar cada elemento dessa string, que na verdade vai ser string, eu vou dividir em palavras e explico. Eu vou botar aqui, ó, palavras Carlos, igual fala Carlos, split, então, fala Carlos, palavras. Ou seja, ele vai pegar cada uma das palavras do Carlos e vai fazer alguma coisa. E nesse caso eu vou só imprimir, tá? Então tá lá. Quando você insere um elemento na lista em elevador e por aí vai. Perfeito? Então aqui ele fez o seguinte. Ele imprimiu cada palavra que está na lista. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero imprimir somente as palavras que tem mais de 3 caracteres. Como é que eu faria isso? Eu faria um if, que eu vou ter uma condição. Se a palavra tem mais que 3 caracteres, print palavra. E como é que eu falo que a palavra tem mais que 3 caracteres? Como é que eu posso falar isso? Eu estou aprendendo um comando para isso. Qual é? O comando lendo. Lê em palavra. Lê em palavra retorna o quê? O tamanho da palavra. Isso, muito bom. Ó. Eu quero imprimir só que tem maior que 3 caracteres. Maior que 3. Perfeito. Faltou 2 pontos aí, mas fora isso, perfeito. E aí eu só vou imprimir as palavras que têm mais que 3 caracteres. Então é a primeira forma de fazer um filtro. É a forma mais rápida? Não. É a forma mais compacta? Não. Mas é uma forma bem descritiva e bem fácil de você fazer. Eu posso, por exemplo, listar and palavra 0 em A, E, I, O, U. O que você vai fazer? Ele vai listar somente as palavras com mais de caracteres e que comecem com uma vogal. Olha que interessante. E se eu quisesse criar uma nova lista com esse filtro? Vamos lá, filtradas. Filtradas igual a vazio. Eu vou chegar assim, filtradas, ponto, append, palavra. Pronto. Agora, se eu for ver filtradas aqui, ó, filtradas, é uma lista somente para aquelas. Perfeito? Respondendo a Ana sobre explicar o A e B, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar, vai pensando aí e vai formulando a pergunta. Agora, vamos falar sobre o A e B. Perceba o seguinte, Ana, eu falei que o A e o B são atribuídos simultaneamente aqui, ou seja, o A recebe o valor de 0 e o B recebe o valor de 1, ao mesmo tempo. E nesse segundo caso, a mesma coisa acontece. O A vai receber o valor de B e o A mais B vai receber o valor de B, simultaneamente. Vamos entender, primeiro, eu vou escrever aqui embaixo uma sequência. Ou seja, o A recebe B. Não é o que está ali a primeira parte ali, o A recebe B? E agora o B recebe o A mais B. Vamos ver que agora está separado.
Parece que isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, não parece? Mas, na verdade, não é. Vamos entender o porquê. São diferentes. Vamos ver nesse caso aqui que A igual a 3 e B igual a 5. Vamos pensar assim. E nessa linha aqui, o que vai acontecer? Qual vai ser o valor de A nessa segunda linha aqui? O A aqui vai ser igual ao valor que está em B, 5. Perfeito? E agora aqui, qual o valor que vai estar em B? Vai ser o valor que está em A, que é 5, mais o valor de B, que é 10. Então, no final desse código aqui, nesse momento aqui, A igual a 5 e B igual a 10. Agora, vamos olhar esse caso aqui. Mesmo caso. A igual a 3 e B igual a 5. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, A vai receber o valor de B. Nesse caso aqui, A vai ser igual a 5. E B vai receber o valor de A mais B. Só que A ainda não é 5 nesse caso, porque está fazendo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, B vai ser igual a 3 mais 5, que é 8. Então, se eu pedir para ele printar print A e B, aqui ele vai aparecer 5 e 8. Se eu pedir para imprimir aqui embaixo A e B, aqui ele vai aparecer 5 e 10. Vamos rodar para ver? Faltou um Enter aí. Aqui, ó. 5 e 8, 5 e 10. Entendido, Ana? O que eu acho que a gente pode falar hoje, sem precisar entrar muito. Não, Ana, não é esse caso, não. Essa é uma construção específica da atribuição simultânea. Essa construção aqui se chama atribuição simultânea. Coisas da mesma linha não são executadas ao mesmo tempo. Somente essa construção de designação de variável. Eu não posso botar duas coisas na mesma linha no Python. Eu não posso fazer assim, ó. Print oi e print olá. Isso aqui é erro. Tá vendo? Erro. Não funciona. Eu não posso botar duas coisas na mesma linha. De nada. Falei do for, falei, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos falar do break. Você está falando dos espaços entre o A mais B? Se você está falando que isso é assim, esse parênteses aí não faz muito sentido. Mas, sim, são equivalentes. Deixa eu ver, nem sei se isso aí seria interpretar. Ele até reclama, tá vendo? Não pode botar parênteses. Mas explorar só os espaços, sim. Vamos falar do for. Gente, eu não tenho for aqui nesse negócio. Vamos falar agora dos Luiz, eu não falei em parâmetros aqui. Parâmetro tem uma definição muito específica dentro de linguagem de programação. E aqui eu não comentei nenhum parâmetro. Parâmetro só existe para funções. E isso não é uma função, isso é uma atribuição. Isso é uma estrutura da linguagem. Isso seria da esquerda para a direita, se fosse o caso. Porque o A está à esquerda e o B da direita. Se você está falando da leitura dos tokens da frase, é mais complicado responder essa pergunta. Se eu vou pular a sua pergunta, ou não sei.
Se eu entendi errado também, pode ser também isso. Vamos falar de uma estrutura de interrupção. Se você quiser que eu te responda, se não te respondi o suficiente, você tenta reformular. Alguém está falando um cachimbo aqui que eu não estou entendendo. Ah, não, estão queimando alguma coisa. Algum vizinho aqui. Vamos ver métodos de interrupção de fluxo. Imagina que eu tenha um laço. Tá? Vamos ver um comando que eu uso muito. Existe um comando chamado range. O comando range ele vai retornar um intervalo numérico até um determinado número. Por exemplo, range 10 vai retornar os números de 0 a 9. Range 10. Se eu mandar listar ele, que é 0, 1, 2, até o 9. Tá? Se eu quiser a conexão do 3, boto 3 até 10. Você vai pulando de 2 em 2. 3, 5, 7, 9. Tá? Então, vamos dizer que o for número in range 100. Eu só quero, 100 é muito, né? Eu só quero imprimir, aqueles que são múltiplos, né? São múltiplos de 2 e de 3, por exemplo. Então vamos começar botando print número. Claro que tem muitas formas de fazer isso. Eu vou dar um exemplo de uma das formas de fazer. Se eu imprimir um número, vai imprimir todos os números de 0 a 100, né? Se o número, se o módulo dele dividido por 2 for igual a 0, o que eu quero dizer com isso? Que ele é um múltiplo de 2. Pense o seguinte, se eu dividir o número por 2 e o resto for 0, ele é múltiplo de 2. E aí eu vou dizer continuo. O que ele quer dizer com esse contínuo? Ele não vai parar o laço. Ele vai falar, olha, para essa iteração do laço, eu não quero que você continue. Você vai saltar, você vai começar assim, ó. 0, dividido por 2, 0, sim. 1. Ah, ele divide por 2, então não passa para a linha do print. Volta de novo para o for e pega o próximo elemento. Então ele não vai imprimir o 1. Então, Luiz, eu ainda não falei sobre isso. Por isso que eu não entendi a sua pergunta. Porque eu não falei sobre funções ainda. E aí isso vai depender completamente. Isso aí eu não sei, porque eu não sei o que é soma, não sei o que é incrementa. Consigo supor, mas não sei. Quando a gente chegar lá, a gente discute esse assunto. E como eu disse para a Ana, não vai acontecer isso, tá? Porque o acontecimento simultâneo só existe na atribuição de variáveis. No caso aí, ele vai chamar uma função. Depois eu vou explicar como falar sobre funções. Na próxima aula. Então, nesse caso aqui, você vai reparar que ele só vai imprimir os números que não são. Tá ótimo, então. É bom que eu sei responder, eu sou na sua dúvida. Sou sinistro. Se o número for múltiplo de 2, ele pula, não vai imprimir. Se não for múltiplo de 2, ele imprime. Então ele continua. Eu posso fazer outra condição. E se o número for múltiplo de 3, eu também não quero que ele faça, eu quero que ele continue. É uma palavra reservada. Então repare, os números de 2 e 3 não estão mais impressos. Então o 6 não está aqui, o 2, o 12, o 15, né? Perfeito? Outro operador condicional, se contínuo, ele vai falar assim, interrompe essa interação atual e passa para a próxima. Outra interação que nós podemos diminuir esse número aqui, que 100 é muito grande. Vou botar 15. Outro condicionamento é o break.
O que o break ele faz? O break interrompe a iteração. Se aquela condição for satisfeita, se ele encontrar um break, ele simplesmente para. Então, por exemplo, se eu botar um break aqui, ó, ele não vai fazer nada, porque ele vai, na primeira interação, ele vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai botar o break, interrompeu. Olha lá, não fez nada. Olha lá, if número. O divisor. Vou botar um número aqui bizarro. 17. Vou botar de 100. Por que 17? 17 é um número primo, meio grandinho, aí eu dou break. Quando ele encontrar um número que for dividido por 17 vai dar 0, ele para. E o primeiro que ele encontra é o próprio 17. Mas repare que ele não continuou depois, ele não foi para o 34, ele não chegou no 31 também, não tem nada depois disso, né? A gente encontrou o 17 e ele interrompeu aquele laço. E se eu imprimir o número aqui fora, aqui, ó, o número nem chegou a 100, ó, nem chegou a 100. O último valor do número que o sistema foi o 17, foi o próprio 17. Que não tinha sido impresso ali dentro. Alguma dúvida sobre isso? Para que a gente usa isso? A gente usa para interromper a iteração em alguma condição excepcional. Se uma condição extrema acontecer, se o valor, você está fazendo um monte de cálculos, né? Se o valor que retorna da função for 0, você está fazendo uma divisão, né? Você está dividindo A dividido por B. Você vai fazer isso aqui embaixo, né? C igual a dividido por B. If B igual a 0, por que eu paro aqui? Porque eu quero que o meu programa saia. Eu posso até botar um print no print. Encontrei divisor por 0. Vamos ver. Por que eu faço isso? Porque se eu chegar naquela condição de C igual a dividido por B e B for 0, meu programa vai crashar. Eu vou falar, divisão por 0, um negócio inválido. Se eu botar aqui 3 dividido por 0, ele dá um errão. Agora, se antes disso eu verifico que o B é 0 e que o valor que vai entrar naquela divisão é 0, eu interrompo aquela iteração e falo, ó, não posso fazer essa condição, sai desse laço. Isso pode acontecer, por exemplo, você está processando um monte de dados de entrada. Em função, você vai usar outra coisa, vai usar o return. Na função, você vai retornar. O break é só para laço. Sim. Entendi você falar. O programa continua? Sim, o programa continua. Você só interrompe aquele bloco de computação. Você só está interrompendo esse laço. O programa continua aqui embaixo. Ó. Print, continuei feliz. Perceba que eu estou dando um break quando chega a 17 aqui, não é? Vou botar B igual a 5. Não dá erro. O A não está definido. A igual a 2. Continuou feliz. O break não parou o programa. Agora vamos dar um exemplo. Vamos botar um 0 aqui, ó. Tem o break ali, tá vendo? Repara que meu programa, encontrei divisor por 0 em B, mas o meu programa continua feliz. Se eu tirar esse condicionante aqui, ó, esse tratamento de erro aqui, e mandar rodar, ó, acabou o programa. Chorei. Tu vê que ele não continua feliz. Ele ficou triste agora. Triste. Beleza? Alguma dúvida por hoje? Na próxima aula, nós vamos falar sobre importação de bibliotecas, nós vamos falar sobre NumPy, nós vamos falar sobre funções e talvez já vamos falar sobre gráficos. E aí, no final da aula, nós vamos ter exercícios. Só um teaser da próxima aula. Deixa eu dar um teaser da próxima aula. Teaser.
gráficos, Borá, uma função feliz, funções, gráficos mais complexos, histogramas complexos, gráficos de dispersão, análises experimentais, gráficos de barra, pixel. Tá? Isso que a gente vai fazer provavelmente na próxima aula. Então, muito obrigado por hoje. Usando o PU. O que é um PU? Programação orientada a objeto. Sim. Então, eu vou ensinar sem falar que é isso. Porque eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes que foi para o Pedro, que ele me fez uma pergunta, para o Luiz. O que você quer dizer com gráficos orientados a objeto, Tatiana? Sim! Sim, exato. Então você sabe certinho. Então você não devia estar fazendo essa aula, Tatiana. Você sabe o que é isso? Sim, eu vou ensinar sem usar o PNT-Plot. Usando o PNT-Plot é o jeito errado de fazer isso. Sim, eu vou ensinar criando os objetos e operando sobre eles. Quem não sabe o que é isso, vai aprender na próxima aula. É muito mais fácil, na verdade. Depois que você aprende, você se pergunta por que você usava do outro jeito antes. Porque o outro jeito você tem que ficar fazendo um monte de remendo no teu código e sempre fica feio, sempre fica errado, você fica dividindo o teu código, fazendo múltiplos gráficos, um monte de coisas diferentes. Aqui não. Vai ser sim, orientação objeto. Mas eu não vou falar que é orientação objeto. Porque eu não vou falar sobre método, não vou falar sobre herança, não vou falar sobre morfismo, não vou falar sobre nada. Tá? Então, obrigado, gente. Abraço, vamos encerrar a live. Vamos botar uma musiquinha aqui para vocês, acho que é uma música inédita. Ó.